boa tarde. Conforme a gente tinha combinado, eu vou passar para vocês um vídeo rápido com explicação dos carboidratos, tá bem? Para não passar em branco, mas lembrando que a gente não vai cobrar alguma atividade essa semana em decorrência da forma diferente como a gente conduziu a videoconferência de hoje, tá certo? Bom, então é o seguinte, eu passei para vocês o PowerPoint e esse aqui na verdade é o PowerPoint também, só que me permite fazer algumas, passar algumas informações. Bom, em termos de carboidrato, vamos tentar ser bastante conciso. Em termos de carboidrato, você tem esse tipo de definição, tá bem? Deixa eu pegar aqui uma cor bem nítida aqui, vermelhinha bem nítida, né? Quer dizer, você tem aldeídos ou cetonas, tá bem? Aldeído ou cetona é grupamento químico. Então, aldeído é um grupamento químico que termina, tem um R aqui, por exemplo, termina num C-OH, tá certo? Enquanto as cetonas, você tem um R aqui, esse R ficou bem feioso, né? Em que você tem simplesmente um grupo dessa natureza, tá certo? Só que não é qualquer aldeído, qualquer cetona, ele é hidroxilado, tá? E não é só hidroxilado, não é hidroxilado, esse hidroxi na verdade não está relacionado tanto, ele está relacionado à água aqui, pode parecer que é água, mas aí seria polihidratado, né? Ele está relacionado ao fato de você ter conjuntos de radicais do tipo hidroxila mesmo. E poli porque é muito, basicamente isso. Então, a primeira informação que a gente tem muito clara com carboidrato, deixa eu ver se a mão está aqui, legal. Muito clara com carboidrato, é o potencial de informação versátil que as suas estruturas possuem, muito superior até do que as próprias proteínas e enzimas. Tá? A flexibilidade constitutiva, a flexibilidade estrutural, porque você tem uma série de situações em que esses carboidratos eles podem mudar a sua forma, eles podem mudar um grupo químico simples, sabe? Eles podem mudar uma hidroxila que está colocada numa posição à direita, à esquerda, ou então, se você imaginar aquelas moléculas de açúcar tridimensionais, um pouco acima, um pouco abaixo do anel, a gente vai ilustrar isso de uma maneira mais concisa, mas isso confina os carboidratos, possivelmente, a molécula biológica de maior riqueza informacional pela capacidade de, vamos dizer, de estruturas diferentes que ela é capaz de gerar. Quer dizer, enquanto você tem uma proteína lá com 50 aminoácidos no mínimo, um carboidrato você tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acabou. Dificilmente você vai ter um carboidrato, inclusive de importância biológica, que tenha mais do que 7 carbonos. Ele é muito pequenininho, mas a versatilidade é muito grande. E essa versatilidade tem um nome. Tá? Essa versatilidade, tem um nome que eu tentei escrever lá, mas não consegui. Ela é chamada de isomeria. Tá? Então, o carboidrato ele tem uma série de... O que são isômeros? Meros partes isos iguais. Né? Então, a ideia é de que você tem uma mesma substância química que pode apresentar propriedades muito distintas, biologicamente falando, mas cuja estrutura é muito parecida. Veja, essa aqui é a primeira forma de isomeria. A isomeria em que você tem aldeído e você tem cetonas. Essa isomeria é chamada de constitucional. Tá? Vai caber o now aqui porque não dá para escrever aqui. A constituição química pode ser formada por aldeídos ou pode ser formada por cetonas. E aqui você tem essas estruturas, tá vendo? Então você tem aqui a estrutura de um aldeído, aqui, né, você tem uma estrutura, não vou ficar rabiscando que já está rabiscado, né? Você tem uma estrutura de um aldeído e uma estrutura de uma cetona. Tá? E você vê aqui os demais como hidratos de carbono, né? Hidratos de carbono, olha só. Então você tem água, né? Mais ou menos a estrutura da água aqui, hidratando carbono N vezes. E esse N vezes, como eu disse, não é um valor muito elevado, tá certo? Pois bem, fora isso, além dessa isomeria constitutiva, você tem uma isomeria chamada ótica. A gente viu isso quando viu o aminoácido, vocês viram isso. Então você pode ter estruturas levrógenas ou estruturas dextrógenas. Né? Então você tem aqui a representação, por exemplo, do menor carboidrato que existe, que é o gliceraldeído. Está aqui, né? O menor carboidrato que existe é o gliceraldeído. Por que é o menor? Porque você tem essa terminação hidratada aqui, né? Você tem esse grupamento funcional aqui, que é um grupo metileno e 2 hidrogênios, só que você fazendo uma ligação também com hidroxila, e você tem um grupo aldeído aqui, por exemplo. Quer dizer, o menor que você poderia ter seria um carbono no meio.
né? Um carbono, vamos dizer assim, hidratado, entre aspas, né? É um carbono hidroxilado, aqui no caso monohidroxilado. E nesse sentido, você tem 3 carbonos aqui. Então, o menor carboidrato que você pode ter é um gliceraldeído. Mas não apenas ele, você pode ter, numa representação linear, você pode ter outras estruturas, né? Você pode ter, por exemplo, aqui um carboidrato de 3 carbonos chamado triose, mas você pode ter também uma tetrose, apresentando 4 carbonos. Uma pentose, 5, uma hexose, 6. Né? Aqui na hexose você já vê uma diferença da chamada isomeria constitutiva, né? Você vê que você tem um grupo cetônico aqui para frutose, ao passo que na glicose você tem um grupo aldônico. Mas vamos contar o número de carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é isso que eu chamo dessa riqueza informacional. Você tem 2 carboidratos, no caso chamados monossacarídeos, como está escrito aqui embaixo, tá? Monossacarídeos, porque eles apresentam apenas uma unidade sacarídica. Tá? Tem o mesmo número de carbonos, no entanto, uma glicose é essencial para a sua atividade cerebral, é o principal substrato energético que convive conosco ao longo da nossa vida, tanto em processos fermentativos quanto em processos respiratórios, ao passo que a frutose é tóxica para o seu cérebro, ela está dentro do seu sangue, mas em demasia ela é tóxica à atividade do sistema nervoso central, ela é lipogênica, ou seja, ela tem um processo de via metabólica que é mais rápido, é um processo mais rápido que o processo da glicose, para a síntese de ácidos graxos, para você ter uma ideia, tá certo? Bem ácidos graxos, mas para a constituição da gordura neutra do triglicerídeo. Então, é totalmente diferente a função biológica de ambas, no entanto, pelo menos a função básica de ambas, no entanto, a estrutura química delas é muito, muito parecida, tá certo? Essa isomeria é uma isomeria muito, muito tangente, né? Que você tem uma representação delas, também chamada representação de Fischer. Então, uma outra variabilidade que permite, portanto, então veja bem, a gente está juntando aqui, né? Os carboidratos eles são distintos porque eles possuem isomeria. Melhor eu virar um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá, você vai pegar meu dedinho. Isomeria constitucional, podem ser aldoses ou cetoses. Possuem isomeria óptica também, então eles podem ser levrógeros, desviam a luz polarizada à esquerda, ou dextrógeros, como os aminoácidos, só que de forma invertida, né? O aminoácido para o mamífero é o L, o carboidrato para o mamífero é o D, certo? E podem ter números diferentes de carbonos também, aí já não é isomeria, simplesmente é a constituição química dele, né? Beleza, é como se fosse um aminoácido, o aminoácido tem números de carbonos diferentes também, tá certo? Se a gente tentar visualizar isso de uma maneira um pouco mais visual, visualizar de maneira visual é ótimo, vamos observar o seguinte. Quando a gente fala, por exemplo, que você está diante de uma aldose ou de uma cetose, vamos pegar uma aldose, um gliceraldeído, e que ele possui atividade óptica, se você olhar, vamos ser honestos, né? Sejamos honestos. Se você olhar essa estrutura aqui, esse gliceraldeído, ele está chamando de D porque ele tem a hidroxila aqui, do último carbono, sempre do último carbono, está para a direita. E quando você olha esse L, portanto, dextrógeno à direita. Quando você olha esse gliceraldeído aqui para a esquerda, levrógeno, nitidamente você vê que essa hidroxila está à esquerda. Isso aqui é muito bonitinho, né? Mas para pensar. Vai atrás da tela do computador para ver se não muda. Observa da tela numa imagem especular, né? Aliás, a ideia de isomeria óptica é exatamente como está mostrando aqui, né? Você tem um espelho, é uma imagem especular. Então vamos ver, se é uma imagem especular, a gente está falando que você tem essas estruturas aqui, né? Sim, né? Essas estruturas são assim, portanto eu tenho essas estruturas assim. Agora, nada impede de observar essa estrutura dessa forma aqui e de repente falar, ó, como que as enzimas vão perceber que eu estou diante de um L ou de um D, né? De uma estrutura dessa natureza, entende? Quer dizer, imagem especular, tá, bonitinho. Os dois são diferentes? Tá bom, os dois são diferentes. Só que se eu pegar um e fizer assim, de repente os dois ficam iguais. Então, como que a enzima reconhece, como o metabolismo reconhece, quando a gente fala assim que o mamífero utiliza mais o D carboidrato do que o L, assim como mais o L aminoácido do que o D? Bom, aí é mais interessante a gente puxar o nosso bom amigo, esqueci o nome do nosso bom amigo, o J-mol, tá certo? E eu devia ter aberto aqui, não abri, mas rapidinho a gente abre.
Ah, não precisa nem abrir. Eu puxo pela própria informação. Vamos puxar aqui uma estrutura. Pode estar um pouco pequeno aí, esse aqui eu não consigo ampliar muito não. Vamos puxar uma estrutura aqui como um L-gliceraldeído aqui, ó. Cadê o L-gliceraldeído? Aqui, ó, L-gliceraldeído. Tá? Esse aqui é um L-gliceraldeído, certo? Esse aqui é um L-gliceraldeído, eu sei que ele é um L-gliceraldeído. Agora, por que eu sei que ele é um L-gliceraldeído? Porque, veja, você pode falar assim, ó, isso aqui está L, ó. Aí, primeiro vamos entender a estrutura, né? Veja, isso aqui é um carbono. Quer ver? Ó, eu vou colocar o console e a partir do console aqui vocês conseguem observar quais são os elementos químicos que a gente está clicando. Aqui, ó, apareceu um carbono aqui, ó. Isso é um carbono. Aqui, se eu clicar, ó, aparece nada, né? Não apareceu nada, devia ter aparecido, mas não está aparecendo. São coisas que acontecem. Mas talvez apareça aqui embaixo. Deixa eu ver. Ele tá pegando só o lado do carbono mesmo. Bom, enfim. Aqui também não está aparecendo? Bom, vamos resumir. Isso aqui são oxigênios, o vermelho, o branquinho é hidrogênio, tá certo? E o cinza vai ser o carbono. Então aqui você tem um C dupla OH. Então aqui que você tem a função aldeído, tá certo? E aqui você tem um CHH, portanto CH2 e aqui é OH, né? CH2OH. E aqui você tem aquele carbono no meio. Então se eu olhar assim, ó, parece que é para a direita. Se eu olhar assim, para a esquerda, ó, como é que a enzima sabe? Truque. Se você pegar esse negócio agora aqui, ó, e projetar ele de tal forma, que você coloque uma visão panorâmica, vista de cima para baixo na estrutura, assim, ó, você vai ver que a tendência maior, veja, tendência maior dessa hidroxila, que seria a última hidroxila antes do último carbono, né? A projeção dela, você pode dizer, mas isso aqui não está parecendo que é para a esquerda, não. Não, realmente isso não está parecendo para a esquerda, está parecendo que está para o meio, né? Esse aqui é o L. Agora, guarda essa imagem e vamos passar para o D para você ver a diferença. O D deve ser letra D, né? D gliceraldeído. Pum. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos pegar e projetar ele para cá. Olha a diferença que deu agora, ó. Isso aqui é um D-gliceraldeído. Coloquei na mesma posição. Olha para onde que foi agora aquela hidroxila. Olha para onde foi agora a redundância. Para onde que foi a hidroxila, tá vendo? É por isso que você tem um reconhecimento enzimático. Vamos repetir, porque o JMOL permite a gente pegar o último arquivo. O último arquivo foi o L. Então, se eu projetar o L para cá, veja que aquela hidroxila aqui no D estava mais ou menos aqui, ó, agora está aqui. Então, essa diferença estérica, né, dessas ligações permitem o reconhecimento enzimático, o que é bem mais rico do que você simplesmente observar. Agora não sei para onde que eu vou observar aqui. Ah, esse aqui é da outra aula. Eita, peraí. Aqui, ó. Permite você observar, quando você olha numa prancha em 2 dimensões, você fala, mas e se eu for para trás? Mas não, você tridimensionalmente tem como você realizar esse reconhecimento, correto? Só controlando o horário, 13 minutos. Então você pode diferenciar, você tem essa atividade ótica que pode ser diferenciada. Uma outra coisa que pode acontecer é um conjunto grande de reatividade química. Tá? Então, reatividade química também é algo que acontece em uma grande profusão nas estruturas de carboidratos. Então, se você pegar uma glicose aqui de 6 carbonos aqui embaixo é onde, professor? Aqui, ó. Eu estou usando o mouse à toa. Tá? Se você pegar aqui então a sua glicose, aqui, ó, ela pode sofrer uma série de coisas. Ela pode simplesmente ser aminada, tá vendo? Ó, e formar uma glicosamina. Guarda bem esse nome. Não, glicosamina não, melhor guardar galactosamina, tá? Galactose. O que diferencia a tipagem sanguínea do tipo A humana, A, B, O e AB, é uma galactose, no caso do sangue tipo B, ou uma galactose com grupo amina, uma galactosamina, tá? No caso do tipo A. O tipo AB é a mistura das duas, e o tipo O nenhuma das duas, como um carboidrato final da estrutura de uma proteína na membrana da hemácia, para ter uma ideia, tá certo? Mas isso dá muito problema quando você faz a transfusão errada. Eu não sei onde é que está. Está aqui. Você pode retirar, aqui, ó, deixa eu mudar essa cor aqui, porque nenhum estou enxergando esse negócio. Agora ficou mais fácil. Você pode retirar, né,
a hidroxila, veja que a hidroxila saiu, né, em relação, em relação à estrutura final desse metileno aqui. Você tira a hidroxila e você tem a deoxiglicose. Ora, tira a palavra deoxiglicose, substitui por deoxirribose e forma o seguinte palavrinha: ácido deoxirribonucleico. Manjou? DNA. Ácido ribonucleico. RNA. Quer dizer, a diferença é uma ribose ou uma deoxirribose. Você vê a riqueza de informação que pode trazer. Mas também pode sofrer oxidações. Está aqui, ó, formando ácido carboxílico. Então, em vez de você ter um aldeído no final da estrutura, você tem um ácido carboxílico. Pois bem? Você pode também ter uma oxidação, não no primeiro carbono, mas no último carbono. Aqui no caso do carbono 6, aí você vai ter um ácido carboxílico embaixo. Então você tem um outro ácido carboxílico aqui, no caso o ácido glicurônico. Você pode colocar um sulfato. Pode substituir a hidroxila em algum ponto por um sulfato. Aí você tem uma glicose sulfato. A cartilagem nossa possui um líquido viscoso, muito rico em carboidratos de sulfato, como condroitina, tá? Condroitina sulfato. Algo que provavelmente a gente deve ver também. Aqui eu não consigo, eu tenho que descer com esse cara aqui. E outros processos que podem acontecer. Você pode também ter, por exemplo, uma fosforilação. Isso aqui em metabolismo é básico, se você lembrar lá da bioquímica da faculdade. Glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, ribose 6-fosfato, isso aqui é fosfato. Quer dizer, as células elas colocam os açúcares para dentro das suas membranas, fosforilam rapidamente e aprisionam, graças a esses grupos negativos fortes aqui dos fosfatos, essas estruturas dentro para seu metabolismo. Tá? Ela pode também sofrer, na realidade, uma redução num determinado carbono anomérico e ganhar um álcool a mais. Quer dizer, o que era o aldeído aqui em cima, ganhou uma hidroxila. Com uma hidroxila a mais, puxa mais água. Se for uma pessoa sem problema nenhum, não tem problema puxar água. Agora, se for um diabético, o sorbitol acumulado, ele começa a puxar mais água e gera edemaciamento em vários tecidos, tá? Como, por exemplo, os rins, tá certo? Gerando rinopatia diabética, como catarata, tá? Como... agora eu esqueci o nome de outras tantas, tá bem? Então você vê que existe uma riqueza muito grande informacional, também relativa à possibilidade de fosforilar, metilar, sulfonar, oxidar, reduzir, coisas que é mais difícil você ver em aminoácido, e, portanto, em proteína e enzima por consequência, né? Então, isso já soma um pouco mais. Como se não bastasse, você tem essa possibilidade de fechamento das estruturas, né? Então, mais ou menos, se a gente pegar uma glicose, aproximadamente 65%, 63% da glicose, ela se apresenta numa determinada forma, né? Aqui nós temos aqui como LD, que pode ser que podem ser isômeros também, mas vamos dizer assim, 99% ela está nessa forma mais fechada, certo? E essa forma ela se fecha de uma maneira relativamente explicável, tá? Humanamente explicável, que é a seguinte. Vamos controlar aqui o horáriozinho também, né, para não ficar muito chato essas aulas aqui, ó, 18. 18 vai, pô. Que é o seguinte, você pega um carboidrato aqui, né? Então vamos representar aqui que a gente está pegando um carboidrato aqui, a gente está pegando então C-OH, né, um aldeído, e aqui vamos dizer que você tem um carbono, portanto 2, aqui você tem mais um 3, aqui você tem mais um 4, aqui você tem mais um 5, e aqui você tem mais um 6, CH2OH. Tá? Então isso aqui ser representado, por exemplo, com uma glicose, sei lá, uma glicose. Não importa direito aonde estão as posições dessas hidroxilas ou desses OHs, mas lembrando que, por exemplo, se ela estiver aqui, ó, então você tem uma D-glicose, porque é o último carbono que antecede, né? Lá o penúltimo carbono. Tá? O que antecede o grupo metileno final na estrutura. Bom, nesse processo aqui, essas estruturas elas não ficam desse jeito tão bonitinho, né? Elas sofrem uma espécie de torção, certo? Sofrem uma espécie de torção. Então, vou tentar colocar essa torção mais ou menos dessa forma aqui, tá bem? Nessa torção aqui, você tem aqui um C, vamos colocar aqui um CH2, né? CH2 que seria o terminal aqui,
ou melhor, vamos colocar aqui. Nossa, está difícil aqui escrever, hein? Vamos colocar então aqui, ó, C, aí você tem um H para cá, um dupla O para cá, estou invertendo a estrutura também, e aqui você tem um CH2OH, tá? A gente só botou isso aqui de ponta cabeça, por assim dizer, tá certo? Então, na verdade, nós estamos tratando isso aqui como sendo o carbono 1, isso aqui o carbono 2, isso aqui o carbono 3, isso aqui o carbono 4, isso aqui o carbono 5, isso aqui o carbono 6, tá certo? Fechando a estrutura. Ocorre que, num processo de ciclização, num processo, rapidamente explicando, existe uma torção que ocorre entre o carbono 4 e o carbono 5. Então, veja, o que você tem aqui nessa estrutura do carbono 4 e carbono 5? Você tem aqui um OH, por exemplo, aqui você tem um OH, aqui você tem um OH, aqui você tem um H, né? Quando sofre essa torção, esse giro na molécula, essa molécula agora... Ai, meu Deus, eu cliquei errado aqui. Essa molécula agora, ao torcer esse giro, ou ao fazer essa torção, imagina a estrutura. Vamos seguir ela com calma. Pei, pau, pum, pei. Como eu estou girando isso daqui, ele vai girar de tal forma que ele vai projetar aqui, ó, a estrutura do CH2OH, tá certo? CH2OH, aqui vai ficar o H e aqui vai ficar o OH, tá certo? Você simplesmente, esse aqui, esse C ficou tão bonito, né? CH2OH. Então você simplesmente gira de tal maneira que o H entra, o COH2 vai para fora, o H entra e o OH se projeta próximo da estrutura, próximo da estrutura em que você tem o aldeído, certo? Nesse anel. Como você tem elétrons desemparelhados aqui do oxigênio, esses elétrons desemparelhados do oxigênio acabam atacando, promovendo um ataque nucleofílico em cima desse carbono aqui. Isso é uma ligação chamada de ligação, formando uma ligação chamada de hemicetal. Uma ligação chamada de hemicetal. Formando, no final das contas, uma estrutura de anel fechado, que a gente vê em tudo quanto é livro por aí, né? Mais ou menos assim, estrutura de anel fechado, que é uma estrutura muito parecida, isso aqui é muito parecido, vamos colocar assim, isso aqui é parecido com um anel químico, que é assim, tem duas ligações aqui que é chamado de pirano, muito parecido com pirano, o que faz com que isso aqui, essa glicose fechada, seja chamada também de piranose. É uma piranose, certo? Um processo, então esse é um processo que permite gerar uma estrutura um pouco mais oxidada em relação à estrutura original e permite o fechamento do anel. 99% das vezes isso vai estar fechado, mais ou menos, 1% das vezes isso vai estar dessa forma aqui. Se a gente considerar agora a frutose, será que o verde fica bom no verde? Até que fica legal. É mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que o anel que é muito parecido é esse aqui, que é chamado anel de furano. Furano, não fulano. O que, como a gente está colocando as coisas de cá para cá, tá certo? Esse aqui vai ser parecido com esse aqui, beleza, parecido com esse aqui. O que dá a origem à chamada furanose. Tá? O que dá origem à chamada furanose. Então a diferença de uma furanose ou piranose para piranos e furanos é que você não tem as ligações duplas internas, tá certo? Mas você tem as estruturas dos carboidratos colocadas aqui, né? Então ali você vai ter lá, por exemplo, o CH2OH, e aqui você vai ter um H, aqui você vai ter o OH, aí você preenche aqui com os bichinhos. Aí você tem esse fechamento. No caso dos anéis, um representante, por exemplo, seria a frutose, vamos colocar fru aqui, né? No caso desses anéis aqui, você tem uma ligação que é chamada ligação acetal. Tá certo? Muito bem. Então isso aqui, vamos salvar aqui antes que seja tarde, né? Antes que dê algum pau. Isso aqui resume brevemente, deixa eu ver, quadro, como é que é o nome disso aqui? Ciclização. Cicliza, pronto.
muito brevemente, até grosseiramente, o que seria esse processo de ciclização e que permite no final você ter uma riqueza de carboidratos. Tá bem? Como se não bastasse, né? Como se não bastasse, deixa eu até voltar lá, ó, como se não bastasse, eu vou voltar lá, voltar em algum lugar. Como se não bastasse, tá. Ixi, isso aqui ficou para 2, não tem problema não. Como se não bastasse, esses carboidratos aqui, eles podem se fechar, vamos dar um exemplo, no caso da glicose mesmo, né? Eles podem se fechar aqui de tal forma a você exibir na sua estrutura, deixa eu só marcar aqui então, o certo seria H2C, etc. Então vou botar CH2COH, ó, CH2OH, tá? Esse tipo de estrutura aqui, esse carbono aqui, ele pode ter uma hidroxila voltada para baixo, tá certo? Mas ele também pode ter uma hidroxila voltada para cima. Eita! Ele pode ter uma hidroxila voltada para cima quando esse anel se fecha. E aí você tem uma estrutura que também possui isomeria, na realidade uma isomeria que alguns chamam de isomeria cis-trans oposicional. Isomeria cis-trans, que também é chamado de posicional. Posicional, tá? E nessa isomeria posicional, você vai ter os chamados, aí você vai lembrar alguma coisa da graduação, quando essa hidroxila for para baixo, ela é alfa. E quando for para cima, é beta. Isso pode também ser exemplificado, até com uma certa facilidade, digamos assim, se a gente puxar, cadê o nosso amiguinho? Está aqui. Se a gente puxar a estrutura fechada do anel. Então vamos puxar, por exemplo, uma beta-glicose. Para a gente observar isso, você pega e projeta essa estrutura CH2OH aqui para a esquerda. Veja aqui, ó. O primeiro carbono, porque a contagem é feita nesses anéis de pirano, a contagem é feita em sentido horário, diferente dos anéis de furano, no caso frutose, ribose, que você faz no sentido anti-horário. Esse carbono 1 aqui, se você observar aqui, ó, a posição da hidroxila, ela está junto ao plano do anel, né? Ela está junto ao plano do anel. Tá? Então esse aqui é um beta. Porque junto ao plano do anel, na realidade, está representando como se estivesse para cima do plano do anel. Né? Geralmente para cima do plano do anel. Sutil. Agora, quando você pega, por exemplo, um alfa, essa sutileza fica bem mais clara. Ó. Botei na posição, botei para cá, olha o que acontece quando eu giro para cá. Olha para onde que foi o carbono 1, né? A hidroxila do carbono 1. Tá certo? Então isso causa uma riqueza maior. Então, além da isomeria óptica, isomeria constitucional, reatividade química, número diferentes de carbono, você tem isomeria cis-trans oposicional. E aí vem até aquela historinha, né? Vocês devem lembrar. Nós não temos a capacidade, o cupim degrada a celulose porque as ligações entre os seus monômeros, formando um polímero, é ligação do tipo beta. E nós não temos as enzimas para quebrar essas ligações do tipo beta. A gente quebra amido da batata, são ligações do tipo alfa, tá certo? Isso cria mais uma diversidade estrutural para carboidrato. Essa diversidade estrutural para carboidrato pode ser vista quando a gente, aqui a representação de figurando, monta um disacarídeo. Né? Então você monta, por exemplo, uma lactose, tá? Carbono 1 aqui, ó, então você conta aqui. Eu posso anotar aqui. Então você tem aqui o carbono. Cadê o bichinho? Tá aqui. Aí que você tem, portanto, né, o carbono 1. E aqui você vai ter o carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então tá aqui, ó, ligação carbono 1, 4. Tá? Ligação do tipo beta. Por quê? Porque foi para cima a ligação. Tá vendo aqui? Ó, a ligação foi para cima. Tá? Então a ligação vai ser do tipo beta, que aí vai contar o primeiro carbono. Sacarose. Sacarose tem esse particular também. Opa, peraí. Aí você vai ter uma ligação do tipo alfa. Veja que na sacarose a ligação veio para baixo aqui, ó, né? Então ela é do tipo alfa porque ela veio para baixo, tá? E no caso aqui vai ser o carbono, a ligação vai ser entre o carbono 1 e o 2. Por quê? Porque esse aqui é o carbono 1, sentido horário, a frutose você conta em sentido anti-horário, então aqui vai ser o carbono 1, e esse aqui vai ser então a ligação do carbono 2. Então você tem a ligação do carbono 2, tá certo? E como essa ligação está vindo para cima, ela vai ser considerada aqui como beta. E existe uma coisa por detrás de fundo muito prático, que são chamados açúcares redutores. Então, diz-se que o açúcar redutor
é um açúcar que possui o seu carbono anomérico disponível para a reação. Tá? O carbono anomérico não está comprometido na ligação química. Se a gente observar aqui a sacarose e a frutose, se a gente observar elas soltas, elas vão possuir esse carbono reativo, mas na hora que você junta, faz a ligação, ele some. Olha a diferença que você tem, por exemplo, aqui. Ó, tá? Então, a direita o carbono 1 aqui, ó, à direita do anel da galactose está comprometido com a ligação, mas na glicose não, ele está livre. Isso permite com que ele tenha a capacidade, ele é assimétrico, ele possui 4 ligações diferentes. Tá? Se você observar a partir desse carbono, a ligação com H vai ser diferente da ligação para esse conjunto, vai ser diferente para esse conjunto, que vai ser diferente para cá, né? Você tem, como é que fala? Você tem o chamado carbono alfa, que é um carbono reativo. Essa reatividade que é presente em monossacarídeos de um modo geral, e em alguns poucos disacarídeos, como no caso da lactose, ela permite você, por exemplo, pegar aqui a lactose, que tem esse OHzinho, e esse OHzinho aqui, ele acaba reduzindo sais que, por exemplo, estão solúveis, como cobre, cobre mais, que é um cobre solúvel em solução, e que, quase que não deu aqui, e que a temperatura sob aquecimento em meio alcalino, melhor jogar para cá, vai se transformar em cobre que precipita na solução, tá? Precipitado. Esses são chamados açúcares redutores. Então, isso aqui é um açúcar redutor. Açúcar redutor. A gente consegue ver isso mais ou menos dessa forma, mas a gente consegue ver isso bem na estrutura dos disacarídeos em 3 dimensões, certo? Então, por exemplo, se eu puxar aqui agora uma lactose, até interessante a gente ver aqui, ó, a formação dessa ligação também, que é bem interessante. Veja aqui, você tem, isso aqui é até interessante, isso aqui, ó. Para ilustrar para vocês, isso aqui está disponível para vocês via Moodle, né? Olha só que legal. Esse é o fechamento da ligação. Se a gente colocar, então, aquele ataque colocando o aldeído, igual eu fiz no desenho do quadro, né? Aqui, ó, desenho do quadro, lembra como é que tá? Nem eu lembro, deixa eu ver. Aí. Aqui o desenho do quadro, né? Você tem essa estrutura aqui, né? O aldeído aqui embaixo. Se a gente observar essa ligação química aqui, você vê que está da mesma natureza, né? O ataque nucleofílico em cima dos elétrons desemparelhados aqui do oxigênio sobre o carbono, fechando o anel. Bonitinho, né? Beleza. Certo. Tá aí. O que eu ia mostrar para vocês agora mesmo, que eu lembrei, era... sim, é o negócio da sacarose e da lactose, né? Se você pega, por exemplo, uma... Cadê? O que eu estou procurando aqui mesmo? Lactose. Você pega uma lactose. Então, veja a lactose aqui, olha que legal. Isso aqui é a estrutura da lactose. Veja que a lactose, ela tem... se a gente pegar aqui, essa estrutura aqui, ó, essa estrutura aqui, ela está comprometida na ligação, né? Opa, tá difícil enxergar isso aqui, né, gente? É porque você vê de um lado e do outro lado, né? Quer dizer, isso aqui é aquele CH2OH, mas aquele carbono ligado à hidroxila, aqui, ó, esse carbono aqui, tá? Aqui está como 21 porque ele está gerando a estrutura como um todo, né? Então ele observa todos os carbonos. Mas esse carbono 1, a gente veria ele dessa forma aqui, né? Isso, agora ficou melhor. Esse carbono 1 aqui dessa estrutura aqui, agora não sei se essa é a galactose ou a glicose, é difícil a gente enxergar isso, porque a lactose é formada por ambas. Veja que ela está, e é um isômero, né? Ó, galactose e glicose, as duas possuem 6 carbonos. São muito parecidas. A diferença delas é o posicionamento de uma hidroxila, que na glicose vai para a direita e na outra vai para a esquerda. Uma só, se não me engano, é no carbono 2, se não me falha a memória. E isso, cara, e você não tem galactose no teu sangue dando sopa, da mesma maneira que você não tem também a glicose como a fonte mais abundante que a gente observa no leite, né? Você tem uma distribuição ali do disacarídeo lactose que contém a galactose. Mas o que eu quero chamar a atenção, até porque o tempo está arrastando e a gente tem que controlar, que já estamos em 34 minutos, é que você tem aqui, ó, vamos chegar até 40, 42, a gente para, tá? Você tem a ligação do carbono comprometida. Em vez de você ter a capacidade de reatividade, ela está comprometida aqui, né? Agora vamos fazer a mesma coisa com o outro, ó. Pega esse outro aqui, ó. Joga lá o CH2OH para a esquerda. Olha só, ele não está comprometido. Esse aqui ele está livre, lindo, leve e solto. Então ele é reativo.
Então ele pode ser utilizado para reduzir substâncias, como por exemplo reduzir o cobre solúvel para cobre insolúvel, tá certo? Por outro lado, se você pegar uma sacarose, que é essa daqui, eita, sacarose é esse bicho doido aqui, ó. Sacarose é esse bicho doido. Então vamos lá, projeta aqui, ó, CH2OH para cá, pega essa glicose, da qual é formado o disacarídeo sacarose, e veja que a hidroxila dele está comprometida na ligação, tá vendo? Então essa hidroxila não está disponível para a reação. Vamos ver como é que está a da frutose. Beleza, se você observar aqui, ó, opa, se você observar aqui, ó, você tem CH2OH aqui e aqui você tem o carbono ligado à hidroxila, né, do outro carbono que seria redutor. Veja como ele não é redutor, porque ele está comprometido na ligação. Manja! Moral da história, açúcar de cozinha não é redutor e lactose é redutor. Então você vai ter alguns disacarídeos que têm capacidade redutora e o principal que a gente tem no nosso cotidiano aí na geladeira ou em cima da mesa não é redutor. Do ponto de vista prático bioquímico, não do ponto de vista prático cotidiano. Se a gente agora juntar esses polímeros cada vez mais, fazer essas ligações que são chamadas ligações glicosídicas, né? Você tem dois tipos de ligações N-glicosídicas, quando você liga no ácido nucleico a estrutura de uma base nitrogenada, ou O-glicosídicas, quando você faz a ligação com um oxigênio de um outro carboidrato. Você vai juntar isso daqui e vai formar estruturas poliméricas. Tá? Você vai formar polissacarídeos. E aí vem aqueles conceitos, polissacarídeos de reserva, que é o amido e o glicogênio, que serve para, no caso da planta, no caso animal, ou então estruturais, que é hemicelulose, celulose, né? As chamadas fibras solúveis, fibras insolúveis, que são distribuídas, algumas até são duvidosas, algumas pectinas são consideradas insolúveis, dependendo da condição experimental, tá bom? Mas na natureza se apresentam mais solúveis e por aí vai, né? Aquela mordida que você dá naquela maçã Fuji bem geladinha, né, que forma aquela espuma, é riquíssima em pectinas, e algumas frutosanas também, que nada mais é do que você ir juntando, né? Isso pode gerar estruturas ramificadas, como a milopectina, né, do amido, o glicogênio também. A diferença é que a ramificação no glicogênio ela é mais abundante do que no amido, e é interessante que o seja, porque a planta, pela fotossíntese, ela produz o seu próprio açúcar, o animal não. Então, quanto maior o número de ramificações, maior a quantidade de moléculas de glicose disponível para o seu metabolismo energético. Essas ramificações podem acontecer em ligações diferentes daquela 1,4, por exemplo, né? Celulose, por exemplo, aqui é um exemplo de uma celulose em que você tem a ligação beta, que você vê que a ligação está vindo aqui para cima. Opa, esqueci de usar isso aqui, né? Você vê que a ligação ela está indo para cima do anel, né? O que é diferente, por exemplo, de uma ligação, essa aqui, ó, que está vindo para baixo do anel, né? Uma ligação do tipo alfa 1,4 presente entre duas unidades de glicose, e só pelo fato de vir para baixo ela é alfa e gera uma estrutura absolutamente, vamos dizer assim, helicoidal, parecida com uma alfa-hélice, mas não confunda, isso é açúcar, isso não é proteína. Tá? É natural que a amilose, que é a forma não ramificada do amido, por possuir essa ligação alfa que vai para baixo, do primeiro carbono em relação à primeira glicose em relação à segunda glicose, forma uma estrutura, vamos dizer, serpentiforme, não, uma estrutura helicoidal. Ao passo que a celulose não, ela vai para cima, então ela costuma formar uma estrutura mais entremeada, ou meio planar, ou mais entremeada. Se não, vejamos pelo próprio J-mol, ok? Vamos ampliar isso aqui, né? Um pouquinho mais, não custa, né? De grátis. Pelo próprio J-mol. Então, se a gente pega, por exemplo, aqui tomara que tenha celulose. Aqui, uma celulose. Aqui a estrutura da celulose. O fato da ligação vir para cima faz com que essa estrutura aqui seja uma estrutura mais linear. Tá? Não é tão bonitinha linear desse jeito, mas ela tem esse perfil mais linear. Por outro lado, se eu pegar uma estrutura como a amilose, veja como eu tenho o fato da ligação ser alfa, o fato da ligação ir para baixo, ela tem essa forma final mais helicoidal. Se você já ouviu falar em carimbo de batata, que você pega a tintura de iodo, joga na batata, carimba no papel, porque a batata fica roxa, a coloração roxa de tintura de iodo ou de iodeto de potássio na presença de iodo molecular
ela se dá porque o iodo se liga aqui dentro, tá? É a forma chamada a forma triatômica do iodo, a triodina, ela se liga aqui dentro dessa serpente da estrutura da amilose e gera essa coloração mais azulada. À medida que uma enzima, por exemplo, for quebrando essa amilose, como na saliva ou como no mosto cervejeiro, que tende a quebrar o amido do mosto da preparação do malte, uma das formas que o cervejeiro, por exemplo, percebe na indústria é colocando tintura de iodo na amostra que ele vai pegar. Quanto mais azul, mais amido tem, está incompleto o processo de mostagem ou mostura. Né? Quanto mais incolor, significa mais quebrado foi pelas ações das alfa-amilases e beta-amilases que vão partindo isso. Se você pega agora uma estrutura dessa e chama um glicogênio, que é ramificado, tá? Eu estou terminando, tá? Você joga na estrutura de um glicogênio, olha só, você tem as estruturas do glicogênio que são espiralares, tecnicamente são espiralares por causa da ligação alfa, e que são ramificadas a partir de um tronco principal. Então isso aqui é um modelo de uma estrutura de glicogênio. Tá certo? Então, beleza. Para terminar, porque senão vocês vão me matar, porque já são 40 minutos de aula, falando rápido pra caramba, inclusive, coisa que a gente não faria isso numa aula convencional, não nesse nível pelo menos. Você tem, além dessas estruturas, né, que recobre parede vegetal, etc., você tem estruturas que são utilizadas na indústria, tá? Como membranas de celulose, que são muito utilizadas em processo de separação industrial, em biotecnologia, ou mesmo para osmose reversa, para purificação de água. Então você tem... e uma diferença também muito interessante, a quitina. A quitina é de carapaça de insetos, o camarão tem quitina, crustáceo tem quitina, isso causa problemas de alergia na pessoa. Na verdade, a alergia não é só a ver com o carboidrato que compõe essa carapaça, pode ter muito a ver com a composição proteica desse alimento, mas se você observar, por exemplo, a quitina e a celulose, veja que a diferença é somente esse grupo. Opa, tá aqui, ó. A diferença entre uma quitina e uma celulose, pô, vermelho não dá, né, cara? Ainda mais se escolher essa outra cor aqui, deixa eu pegar um azul. É somente a posição ou a presença desse grupo aqui, tá certo? Que é uma amina metilada, por assim dizer, na estrutura de como se fosse uma celulose de planta, imagina, que altera completamente aspectos estruturais e funcionais, tá certo? Lignina, lenho da madeira, que tem a sua estrutura, parte da sua estrutura é uma estrutura polifenólica, tá? Associada. Uma série de outras estruturas por aí, não vamos entrar em detalhe, pectinas e gomas, né? Chama pectina porque é derivado dessa estrutura polimérica aqui, ó, chamada de ácido pético. Cadê? Eu não sei onde é que está o negócio, está aqui, ó, ácido pético, né? Que é essa estrutura. As gomas também, como goma aguar. Derivados de importância clínica, como por exemplo o ácido hialurônico, muito famoso. Cadê o raio do babado? Espera aí, deixa eu ver. Agora ficou vermelho, agora eu peguei. Ácido hialurônico, que é muito comum também nas juntas sinoviais. Líquidos sinoviais para dar lubrificação local, como eu falei. Condroitina, veja, um carboidrato que é sulfatado, né? Sulfonado vira sanfona, aí não dá, né? Heparina, clássica heparina, um anticoagulante. Por que ele é anticoagulante? Porque esses grupos sulfônicos, eles são capazes de se combinar com cálcio. E se combinando com cálcio, que é um dos fatores da coagulação sanguínea, simplesmente interfere todo o processo de coagulação sanguínea, tá certo? Glicoproteínas, como por exemplo uma proteína que reconhece RH positivo, RH negativo e um conjunto enorme de proteínas associadas a patologias como HIV, etc. Glicoproteínas de membrana, onde são formados os coquetéis anti-HIVs também relacionados à detecção, na verdade, né, dessas glicoproteínas, de capsídeo viral, glicoproteína 160, 120, etc. Proteoglicanos, que são mais presentes. Comunicação celular, carboidrato quando se fala em câncer, se fala muito em proteína em termos diagnósticos, mas quando se fala em reconhecimento célula a célula, é mais carboidrato que proteína. Né? E por fim, o tipagem sanguínea, que eu mencionei para vocês. Veja que o sangue do tipo A, ele tem lá uma proteína na superfície celular, que no finalzinho termina, no finalzinho ela termina aqui com uma galactosamina, ou seja, a capacidade de um carboidrato com uma galactose receber um grupo amina. Aí é sangue tipo A. Ao passo que o sangue tipo B, que é aqui embaixo, ele recebe uma galactose. Se eu sou sangue do tipo AB, eu tenho os dois antígenos. Então eu posso receber do A e posso receber do B. Né? Mas só posso doar para o AB. Porque se eu for AB e doar para um sangue tipo A, o tipo A não vai ter isso aqui. E aí eu mato o sujeito. Se eu for sangue do tipo O,
eu posso doar para todo mundo, porque eu não tenho a estrutura antigênica que terminaria aqui, né? Eu não tenho, eu posso doar. Mas eu só posso receber do O. Manja? Porque se eu receber de um outro, eu vou causar um problema muito sério. Tá bem? Então, recado era esse que eu queria passar para vocês sobre estrutura e função de carboidratos nesse primeiro momento.